Canal do Gordo! E galera, voltamos com mais um vídeo pra você. Dessa vez voltamos pra falar de Stargirl. Sim, o episódio que trouxe de volta o Homem-Hora e a nova Doutora Midnight. Sério, eu curti o episódio, apesar de mostrar algumas coisas ali que são bem diferentes. A série tava indo muito naquela linha que eu falei já em outros vídeos, dela ter um pouco mais de fidelidade aos quadrinhos, mas nesse episódio mudou assim drasticamente a história do Homem-Hora e a história também em relação de como ele tem os poderes dele, né? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, porém eu quero saber agora, nesse exato momento, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse episódio, o que você realmente sentiu ali na questão do contexto geral, que agora temos praticamente ali 4 heróis. Será que eles realmente vão ser heróis? Apesar que o Tyler deixou claro, eu quero vingança. Ah, mas eu gosto desses negócios assim. Então, vamos lá. Pra começar, a gente tem um episódio um pouco mais calmo do que os episódios anteriores. Isso eu achei até assim legal, mas eu tava com aquela empolgação, nossa, um episódio atrás do outro sendo foda, aí de repente vem um episódio que é mais morno, que acaba também não sendo, porque a gente vê o que aconteceu, né, realmente com o Rex Tyler, que era o Homem-Hora original, o primeiro Homem-Hora, e basicamente ele tava prestes a tentar fugir com a esposa dele, porque a Sociedade da Injustiça estava atrás dele. Como aconteceu aquilo lá na cidade dele, por exemplo, vamos colocar assim, né, lá na sociedade realmente, que foi praticamente dizimada, e o Pat Duncan tinha falado que o Homem-Hora tinha sido uma das pessoas que tinha sobrevivido. Então assim, a gente viu que ele estava catalogando tudo que ele podia catalogar referente à Sociedade da Injustiça da América. E colocou como destinatário o Pat, ou seja, todas as informações que o Pat tem é graças ao Homem-Hora. E isso ele mencionou nos episódios passados. Então foi uma coisa que eu gostei. Eu falei assim, caramba, eles estão ali com uma fidelidade muito foda. Só que acaba que o que acontece? Na fuga, o Solomon Grant foi lá e destruiu o carro. E até então, o filho deles achava que tinha sido um acidente. E aquilo transformou o filho deles em uma pessoa mais revoltada. Também sendo criado com um tio que, tecnicamente, faz as piores coisas para o cara, justifica o comportamento dele. E essa questão de justificar o comportamento dele, que eu acho legal, que acaba buscando uma das essências dos quadrinhos, que é o fato que praticamente todo super-herói sofreu maus tratos de alguma forma, ou sofreu com alguma coisa, para depois se tornar um herói. E isso ficou evidente ali. Apesar dele falar que quer vingança e tal, provavelmente em um determinado momento ele vai perceber que a vingança não é o melhor caminho. E ele precisa honrar o pai dele, bem como a Curtin deixou claro para ele fazer. Então assim, eu achei muito interessante a forma como a Beth conseguiu o óculos do Dr. Midnight e que tem a inteligência artificial lá, o Chuck, que fala com ela todas as informações que ela precisa. Gostei bastante. Eu não esperava que ela fosse encontrar, eu esperava que ela fosse ser recrutada, mas acabou que foi o contrário, ela que se recrutou. E assim, tecnicamente a gente tá vendo uma formação bem interessante. Como eu já falei aqui em um dos vídeos, eu não sei se já saiu o vídeo, mas deve sair um vídeo, eles poderiam estar formando a Infinity Week, que seria um grupo de super-heróis que são herdeiros ou filhos de heróis da velha guarda, né? Então, por exemplo, todos os membros da Sociedade da Justiça da América, eles tinham algum filho, algum parente, e esses filhos acabaram por não ser aceitos na Sociedade da Justiça, eles foram formando um novo grupo, que seria a Infinity Week. Então provavelmente a gente deve ver alguma coisa parecida com isso, ou pelo menos sendo mencionado, tendo em vista que a gente já viu diversas coisas ali, mas esse ponto eu não vou entrar muito em detalhe porque eu fiz um vídeo sobre isso. Então basicamente a gente tem um episódio mais tranquilo e a questão de que agora o Pat descobriu que a Curtin está tramando, o que a Curtin está fazendo. Então tecnicamente ou ele vai impedir ela
ou ele vai ajudar ela. Então é bem provável que, relutando demais, ele acaba se unindo, porque ele também percebeu que o filho do Homem-Hora tá vivo e que tá com outro nome. Então, tecnicamente, agora ele sabe também que ele tá com os poderes do pai. Aí, falando sobre os poderes, veio um ponto que eu não curti muito. Assim, apesar que eu curti, e eu fico meio na dúvida se foi melhor do jeito que colocou ou não. Tecnicamente, nos quadrinhos, o Rex Tyler, ele era um químico brilhante. E ele desenvolveu uma droga chamada Miracle, que não é o Miracuru do Oliver, mas podemos dizer que se assemelha. E provavelmente a série Arrow pegou o Miracle dele e colocou o Miracuru e tal, pra poder meio que, sei lá, colocar uma referência, podemos dizer assim. Mas ele criou essa droga que dá a capacidade dele, por 1 hora, dele ter super força, agilidade, super inteligência e tudo mais. Diversos poderes ali durante 1 hora. Então, durante 1 hora do dia, ele tem aquelas capacidades. Mas ele usava através de uma pílula que ele tomava. Então, tecnicamente, não era uma ampulheta que dava os poderes dele. Mas ali eu gostei da forma que eles colocaram como a ampulheta, porque dá uma coisa assim mais interessante e tira aquela ideia de que às vezes as drogas, né, poderiam dar super força e tal. Então eu acho que foi um contexto legal, um contexto interessante. Mas a gente vê esse elemento acontecendo, né? Então, tecnicamente, ele ganha os superpoderes durante 1 hora. E pelo que o óculos, né, o Chuck, a inteligência artificial, deixou claro, parece que ele pode usar aquilo apenas uma vez no dia. Então a gente não vai ver ele 100% de herói, talvez. Ele vai ter um tempo pré-determinado. E o que vai acontecer quando acabar aquele tempo? Como que ele vai lidar com essa situação? É o que a gente vai ver daqui pra frente. Cara, eu gostei do episódio. A questão do Miracle foi interessante. No caso de Arrow, eles trouxeram o Miracle como o soro que deu poderes ao Slade Wilson. Só que na verdade o soro que deu poder a ele foi um experimento para criar super soldados que não tinha o nome de Miraculo, então, tipo, era uma outra coisa. Então, a gente tem ali algumas referências, né, podemos dizer assim. Mas eu gostei do episódio e eu quero saber de você, o que você achou desse episódio. Cara, sério, você tá curtindo a série? Stargirl tá sendo uma série muito boa em relação a tudo que a gente espera. Pelo menos eu não esperava tanto da série e eu tô me surpreendendo cada episódio. Esse episódio foi morno, mas mesmo assim trouxe história. E quando tem história boa, me faz pensar, pô, o episódio foi bom também. Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você tá esperando para os próximos episódios. Será que eles vão achar um substituto para o Lanterna Verde? Ela piscou pro Pat. Será que ele vai assumir? E, mais uma vez, a gente viu aí o Zelador Misterioso. Quem que ele é? Por que ele apareceu? E quase que eu já ia esquecendo de falar com vocês. Nós vimos o Violinista. Cara, eu tava fazendo um vídeo. Na verdade, eu não sei se ele tá pronto. Eu acho que tá pronto, tá? Não sei se eu subi pro canal. Que eu tava falando que o Violinista seria substituído. Iriam trocar o sexo do Violinista da mesma forma que trocou o sexo do Violinista na série de The Flash, né? Trocou o sexo do peão. Então eu fiquei imaginando que a gente teria alguma mudança nesse estilo também, porque a gente viu lá a diretora, né, tocando o violino lá na sala do Onda Mental. Aí vem a questão de que será que ela seria a filha do primeiro violinista? Não sei, eu tava com isso na cabeça e eu tinha até gravado um vídeo que eu ia comentar sobre isso, mas agora eu comecei a bolar outras histórias, outras teorias, e talvez eu traga um vídeo falando um pouco mais sobre o violinista e se ele teria uma filha, se eles teriam substituído, se ela fez uma mudança de sexo. Pode ser, né? Vai saber o que eles estavam planejando. Mas de qualquer forma, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse episódio e o que você tá esperando daqui pra frente. Coloca aí nos comentários e se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos vemos no próximo vídeo.